considera uma pessoa medrosa, insegura, despreparado para lidar com os desafios da vida? Coragem é ir com medo. Fica aqui comigo até o final desse vídeo que você vai entender um pouco mais sobre esses conceitos de medo e coragem de acordo com uma constituição psíquica que é comum a todos nós. Nós temos a mania e fomos educados a sempre negligenciar a possibilidade de ter medo, de ter as nossas emoções comuns que temos, que não podemos abrir mão delas. Não é simplesmente querer ou não querer ter medo. O medo é uma emoção que faz parte da minha natureza humana. E posso dizer que existe uma parte positiva no ato de sentir medo. Como sempre falamos, a proporção disso é que vai fazer toda a diferença para que você entenda se é algo comum, normal a todos, ou se no seu caso está numa proporção acima do normal e esteja afetando a sua vida, as suas conquistas e tudo mais. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. É sobre normalizar o ato de sentir. Emoções são comuns a todos nós. Existem diversas emoções que a sociedade não aceita. Sentir raiva, por exemplo, não é bem aceito pelas pessoas, mas sentir raiva não é uma decisão, é uma emoção. E a emoção passa também pelo campo bioquímico. O nosso organismo produz e nós não podemos conter. Nós podemos apenas aprender a lidar com tudo isso. E a forma como nós expressamos essa raiva, esse medo e tantas outras emoções é que precisa ser trabalhado em nós. Mas sobre isso nós podemos falar em um outro momento, sobre inteligência emocional. Nós vamos falar sobre isso e isso é fundamental. Hoje nós vamos falar sobre o medo em especial. A coisa de sentir-se inseguro diante da vida. Aquele medo paralisante. Este medo é aquele que nós podemos enquadrar como excessivo. Talvez esse precisa sim ser tratado, trabalhado e até mesmo entendido. Numa visão psicanalítica, a gente vai lá no seu passado, entender um pouco mais da sua história e entender que no seu desenvolvimento infantil pode ter tido situações, vivências que foram dolorosas e que naturalmente produziram em você o medo. Um medo oculto, alojado lá no inconsciente e que pode estar repercutindo na sua vida no decorrer de toda a sua história. Então, nós precisamos sim entender um pouquinho mais da nossa história para que nós possamos lidar com o que está acontecendo hoje. Quando eu digo coragem é ir com medo, é para dizer para você que todos nós carregamos o medo em nossa experiência de vida. O medo, inclusive, ele é responsável por nos manter em alerta diante dos perigos da vida. Então, é normal que tenhamos medo para que possamos ter prudência e nos proteger. Uma pessoa sem medo algum é aquela pessoa que arrisca tudo e que, de repente, corre muitos riscos de vida, vivencia muitos perigos e não é legal, não é bacana. Ter medo faz parte da natureza humana, já sabemos disso. Todos nós temos. A proporção do medo é o que precisa ser avaliado por você. Você tem um medo que te paralisa, então você precisa de ajuda psicológica. Se você diz para mim, não, Silvia, eu não tenho um medo que me paralisa, eu apenas tenho medo comum, normal, bacana. Você vai, e aí você vai com medo, mas vai. Quando um desafio aparece para você, por mais que você olhe para esse desafio, porque desafio é desafiador, né? Por mais que você olhe para o desafio e diga assim, nossa, eu tô com medo de não conseguir. Você vai assim mesmo.
E aí você confia na possibilidade que pode dar tudo muito certo. E baseado nisso, isso vai fazer com que você abra oportunidades de crescimento para você. Mas, do contrário, você pode simplesmente, diante dos desafios, travar, paralisar. O medo paralisante é aquele que precisa ser tratado. No mais, todos nós precisamos normalizar o fato de que precisamos ir com medo, de que muitas coisas na nossa vida nós vamos alcançar a partir dessa construção do ir, do ser ousado o suficiente para ir com medo, mas ir. Então, nós precisamos estar em alerta para tudo isso. No decorrer de nossas vidas, nós temos a péssima mania de nos comparar com os outros, totalmente negativo para a nossa construção de crescimento pessoal. Eu quero te sugerir nesse vídeo que você se acolha diante da sua história, se acolha diante daquilo que você é, daquilo que você carrega dentro de si. Dê a você mesmo o direito de falhar de vez em quando. Coragem é ir com medo. Isso significa que você tem 50% de chance de que dê tudo certo, mas você também tem 50% de chance de que dê tudo errado. E tudo bem, não há problema nisso. Na construção da sua história, você vai vivenciar situações de ganho e de perda. Normalizar isso é fundamental para que você se sinta alguém comum, normal na vida. Para que você se sinta humano. E ser humano é a melhor forma de você viver uma vida emocional saudável. Se acolhendo como humano que tem possibilidades de fracassar, de errar, de não dar certo, e tudo isso é muito normal e comum e natural na vida. Coragem é ir com medo? Então vá com tudo o que você tem e perdoe-se se der tudo errado. Você tem essa vida para tentar inúmeras vezes que você precisar. Então, não se limite ao fato de que tem que dar certo no primeiro momento. Pode dar certo, pode dar errado, e a vida é assim. Acolha-se diante de suas fragilidades, acolha-se diante das suas emoções naturais que vão brotar de dentro de você e que carecem desse olhar de acolhimento que você precisa ter para a sua própria vida. Se você gostou desse vídeo, passe para outras pessoas. Inscreva-se aqui no canal caso você ainda não esteja inscrito. E eu te aguardo no próximo vídeo.